Seja bem-vindo à Comissão Executiva. A Ministra das Finanças defende que é preciso cortar pensões para garantir a sustentabilidade das contas públicas. No Programa de Estabilidade entregue em Bruxelas, o Governo propõe uma poupança nessa área de 600 milhões de euros. Uma reforma que a coligação garante ainda não estar desenhada e que tem de ser negociada com o Partido Socialista. Já o PS recusa mexer nas pensões em pagamento. No debate de urgência, na semana passada, Maria Luísa Albuquerque voltou a desafiar os socialistas para um consenso. O Partido Socialista quis ouvir a Ministra das Finanças sobre as pensões no debate de urgência. O PS aproveitou para repetir o que já tinha dito, não está disponível para cortar pensões em pagamento. A maioria insiste na tentativa de associar o Partido Socialista a uma estratégia de redução das prestações sociais que já se provou ser orçamentalmente ineficaz e economicamente desastrosa. Não somos parceiros para essa estratégia. Não é socialmente aceitável nem economicamente justificável que se renova a ameaça de cortar mais a pensões atribuídas. A Ministra das Finanças procurou suavizar as declarações que tinha feito no fim de semana. Garantiu que não está em estudo nenhuma medida de corte de pensões, mas que há um problema de sustentabilidade do sistema. O Governo, na minha pessoa ou de qualquer outro dos membros do Governo, não disse que tem de haver cortes das pensões. Nós temos um problema de sustentabilidade da segurança social que está, aliás, já reconhecido pelo próprio Partido Socialista. É já um avanço que o Partido Socialista reconheça que há um problema de sustentabilidade da segurança social, porque até há bem pouco tempo nem isso era reconhecido. Maria Luísa Albuquerque voltou a apelar ao consenso com o PS para se chegar a uma solução para o problema da sustentabilidade do sistema e antes das eleições, para que os portugueses saibam ao que vão quando forem votar. Mais uma vez, reitero a disponibilidade do Governo na expectativa que o Partido Socialista possa corresponder favoravelmente ainda antes das eleições, para que possamos todos partir para esse ato com o devido esclarecimento sobre que consenso é que é possível encontrar, senhores deputados, porque a razão pela qual os portugueses nos elegem e a responsabilidade que exigem de nós é que não ponhamos os interesses da campanha eleitoral à frente dos interesses dos portugueses e nos sentemos para definir o que é importante antes de nos apresentarmos a votos. Muito obrigada. Mas Vieira da Silva não cedeu. Diz que o tempo é de se conhecerem propostas e, até ver, não são conhecidas as da maioria. Estamos à espera das propostas dos partidos da maioria que vão agora em coligação para elas poderem ser discutidas. Quando os senhores tiverem a coragem de pôr no papel quais são as vossas propostas para a segurança social, para a sustentabilidade, para a política orçamental, estaremos a discuti-las. O deputado socialista e ex-ministro do Trabalho fez notar a ausência de Pedro Mota Soares da bancada, sinalizando que o tema das pensões divide a coligação. Se outro mérito não tivesse, este debate de urgência marcado pelo Partido Socialista teve o mérito de pôr de acordo, aparentemente, o PSD e o CDS sobre a medida das pensões. É certo que esse acordo não foi suficiente para que se sentassem lado a lado na bancada do Governo. Pedro Mota Soares vai dizer que não havia medidas de corte de pensões em estudo. O ministro do CDS apressou-se a reagir às declarações da Ministra das Finanças, que no final da semana admitia que este fosse um dos caminhos para assegurar a sustentabilidade do sistema de pensões. Para o debate contamos com a presença de Isabel Meireles, Fernando Antas da Cunha e António Neto da Silva. Sejam muito bem-vindos. António Neto da Silva, independentemente de toda esta polémica política, em sua opinião, a sustentabilidade do sistema da segurança social e também das contas públicas depende, de facto, de um corte das pensões em pagamento? Obviamente que não. Se for esse o caminho que se escolha, dependerá. Não há dúvida que há um problema de sustentabilidade das pensões, do sistema de pensões. Isto é uma coisa que não é de agora, é de há muitos anos esta parte. Se sabe que a tendência
é condicionada por aquilo que é a evolução social e demográfica. O problema das pensões, da sustentabilidade do regime de pensões, advém fundamentalmente do facto de um aumento da esperança de vida, por um lado, de um aumento do desemprego, de um aumento ou de valores de desemprego substanciais, o que faz com que, num regime a que chamamos intergeracional, o número de pessoas que estão a trabalhar para pagar as pensões daqueles que estão reformados se tenha vindo constantemente a diminuir e, em números redondos, neste momento, há uma pessoa a trabalhar para 2 pensionistas. É evidente que esta situação é uma situação extremamente difícil. É uma situação que não é sustentável e, particularmente, não é sustentável se continuarmos com um período de recessão ou de crescimento anémico. E, portanto, é preciso encontrar uma solução. A solução mais fácil é, de facto, cortar no valor das pensões que têm vindo a ser cortadas sistematicamente. Não é correto, na medida em que as pessoas, ao longo da sua vida, foram desapossadas de 33% do seu salário, porque, obviamente, as empresas que são responsáveis por 2/3, portanto, nestes 33, 34, se calhar 35, eu penso que é 34, qualquer coisa, cerca de 35%, 2/3 é a contribuição das empresas, 1/3 é a contribuição do trabalhador, mas os 2/3 que as empresas pagam, obviamente, poderiam estar a pagar como salários ao trabalhador. Portanto, as empresas não teriam ficado com aquele valor, teriam pago ao trabalhador mais o equivalente a 2/3 daquilo que era o seu salário, 2/3 dos 35%. Mas, António Neto Silva, quando diz que as pensões já têm vindo a ser cortadas, tivemos as contribuições extraordinárias, não é? E SES, o IRS, que, entretanto, e outro IRS. Ou seja, está-se valores que já foram taxados quando o trabalhador os recebeu. Estão novamente a ser taxados com finalidades de solidariedade, mais com os credores internacionais do que propriamente com aquilo que é a responsabilidade intergeracional. Porque o nosso sistema está baseado num esquema em que as gerações que estão a trabalhar do dinheiro, da riqueza que elas produzem e que é descontada para a Segurança Social, esse dinheiro serve para pagar as pensões daqueles que estão reformados. Aquilo que provavelmente será necessário e muitíssimo mais correto não é cortar pensões, mas arranjar um sistema novo. Seguir o caminho do Chile, eventualmente, que passou para um sistema de capitalização, embora isso tenha custos de curto prazo, que é a substituição do sistema de solidariedade intergeracional para um sistema de capitalização. Há um período difícil porque é preciso assegurar que as pensões são pagas e, portanto, é preciso ir buscar dinheiro, não aos que estão a trabalhar, que, entretanto, entram num sistema de capitalização, mas é preciso ir buscar a outras áreas. No Chile, foram buscar às receitas da privatização. O custo da mudança de sistema foi da ordem dos 5% do produto interno bruto, e o Chile o que fez foi privatizar empresas por um valor suficiente que atingisse os 5% do produto interno bruto que permitisse essa substituição. Portanto, a minha resposta é não, é completamente incorreto estar a cortar pensões, é completamente incorreto que um ente no qual as pessoas podem e devem confiar, que deve servir de exemplo para a sociedade, que é o Estado. O Estado tem que demonstrar que é uma pessoa de bem. E o Estado, a atuar como está a atuar, não é uma pessoa de bem. As pessoas confiaram ao Estado os descontos da ordem dos, como eu dizia, cerca de 35% hoje em dia, daquilo que seria o seu vencimento, confiando ao Estado, ou seja, naquela entidade na qual os cidadãos devem mais confiar, um montante para a sua vida futura quando deixassem de trabalhar. E o Estado, essa entidade que deveria ser pessoa de bem, quando as pessoas chegam à idade de trabalhar, também por gestão inadequada
daqueles valores que lhes foram confiados, pura e simplesmente diz que, afinal, não podem ser compensados, nem lhes pode ser restituído de forma proporcional aquilo que eles foram descontando e entregando nas mãos do Estado. Isabel, é um contrato que não deve ser posto em causa? Há aqui uma questão de confiança. Há uma questão de confiança, seguramente, mas há uma questão também de matemática. E os números são absolutamente arrasadores. Aliás, eu fiquei, quando aprofundei este tema, fiquei absolutamente em pânico, porque provavelmente as reformas que iremos receber, vamos receber reformas, mas de valores muito inferiores. Porque, de facto, como o António disse, houve alteração das circunstâncias. Só para se perceber o que é que está aqui em causa, em 1970, quando Marcelo Caetano lançou as bases do Estado Social, havia, e cito, cerca de 261 mil pensionistas. Atualmente, em 2012, eles eram 3 milhões e meio. Em 1970, por cada idoso, sendo que idoso é alguém que tem 65 anos ou mais, havia 6,4 pessoas, 6,4 indivíduos em idade ativa. Em 2012 há 3,4. Finalmente, nascimento de crianças. Em 1970 nasceram 181 mil crianças. Em 2012 nasceram menos de metade, cerca de 90 mil. Portanto, isto demonstra muito bem que num sistema de repartição que, obviamente, eu não defendo que as pensões atuais devam ser cortadas, pactum sunt servando, enfim, os acordos são para se cumprir, mas numa futura reforma, e já houve 4, pelo menos pós 25 de Abril, houve 4, e uma delas foi justamente do ministro Vieira da Silva, que tinha um cenário absolutamente de um otimismo esfuziante, de crescimento, não se falava em crise, não se falava em desemprego e obviamente que só podia correr mal. Portanto, aquilo que há que fazer é olhar para os números e dizer aos futuros pensionistas: vocês vão, de facto, receber menos, porque das duas uma. Como é que se sustenta a segurança social? Através das contribuições dos trabalhadores ativos ou então através dos impostos. Só que nós já temos uma carga fiscal de tal maneira elevada que é impossível, digo eu, aumentar mais os impostos, sendo que há prestações sociais que já saem do orçamento do Estado, designadamente o subsídio às pensões de velhice, de invalidez, o rendimento mínimo garantido, as pensões sociais, etc. Mas, Isabel, então considera que, de facto, as pensões que já estão em pagamento que não deviam ser tocadas, embora, atenção, que é verdade que há muitos pensionistas que descontam, ou por outra, que recebem muito mais do que aquilo que descontaram. E não estou a falar apenas naquelas pensões sociais onde não se descontaram. Olha, estou a falar, por exemplo, nas pensões do Banco de Portugal, em que as pessoas com 5 anos de trabalho se reformavam com pensões muito elevadas. Estou a falar dos juízes do Tribunal Constitucional, portanto, dos detentores de cargos aposentados políticos, da Caixa Geral de Aposentações, exatamente, portanto, funcionários públicos que beneficiaram de um regime mais vantajoso muito vantajoso. Do que o regime geral. Ou seja, neste momento a pensão deles é muito maior do que aquilo que descontaram ao longo da vida, porque não só os da Caixa Geral de Aposentações, em que a pensão era computada muitas vezes nos melhores 10 ordenados dos últimos 15 anos, ou no caso dos funcionários públicos, no melhor ordenado, no último ordenado, que era normalmente aquele topo da carreira, e às vezes até eram promovidos para justamente terem uma pensão maior. Portanto, há muitíssimo reformados, há uma franja de reformados que neste momento está a oferecer pensões muito superiores àquilo que fez de descontos para, seja a Segurança Social, seja a Caixa Geral de Aposentações, sejam outros subsistemas.
Fernando Andas da Cunha, apesar de todas estas polémicas recentes em torno das declarações da Ministra e depois do Ministro da Segurança Social, de facto, no programa de estabilidade está lá, é proposta ou é considerado necessário um corte de 600 milhões de euros nas pensões. Podemos estar aqui a confundir duas questões. Por um lado, as contas públicas e a necessidade de reduzir a despesa pública para atingir as metas do déficit, e por outro lado, e aí já é outro problema, que é o da sustentabilidade da segurança social. Parece que o Governo, ao colocar em cima da mesa esta questão, está mais a pensar, de facto, nas metas do déficit. Bom, parece-me que isso é evidente, mas mais do que isso, parece-me que, mais uma vez, é de lamentar que toda esta questão esteja a ser colocada neste palco tipicamente político, de que o Ministro está presente, de que o Ministro não está presente, que está sentado à direita do Primeiro-Ministro ou que não está sentado. É lamentável, mais uma vez, que se esteja a entrar nesta base. Isto é um folclore que, sinceramente, pelo menos da minha parte, é saturante, é desgastante, porque vemos sempre a mesma coisa. Até porque a Ministra não disse nada do que já não estivesse, não fosse conhecido. Há aqui uma situação que concordo em absoluto com quer o que foi dito pelo António, quer o que foi dito pela Isabel. Primeiro, juridicamente falando, estamos no âmbito de um contrato económico entre um Estado e entre uma pessoa. De facto, o Estado aqui não está a subsidiar. O Estado atua como um fiel depositário de um dinheiro que foi descontado legitimamente por pessoas que acordaram, embora de uma forma imbuída de um ius imperi, que é um poder que o Estado tem sobre os cidadãos, de, ao longo de determinados anos ter dito: um trabalhador desconta, neste caso hoje em dia 11%, uma empresa 24,75%, os tais 35%, e como tal este dinheiro é para lhe pagar uma reforma em determinadas condições daqui a X anos. E por isso qualquer situação que venha do ponto de vista contratual alterar estas circunstâncias de uma forma unilateral tem que ser questionada, e tem sido questionada, e normalmente é chumbada. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto que é importante, e nessa perspectiva, naturalmente, sendo as partes mais fracas, muitas das quais não têm qualquer tipo de hipótese de recuperar emprego ou rendimento, sem ser por essa via, parece-me não só de uma tremenda injustiça, como é claramente a violação de expectativas que tinham sido legitimamente contratadas, não era legitimamente que houvesse aqui uma virtualidade das pessoas a imaginar que poderiam ter qualquer coisa. Não, estava contratualizado. Segundo ponto, isto são medidas temporárias. Tudo o que são medidas temporárias são medidas que não funcionam. Se isto fosse uma discussão fácil, haveria claramente um caminho a ser seguido. Não há. Eu estive a preparar este nosso programa e pessoas, muitas das quais se dedicam a isto toda a vida, identificam os problemas, identificam eventuais soluções, mas não têm um caminho correto. E, portanto, não é um tema fácil. O António acabou de levantar uma situação que é extremamente interessante e que me leva a uma outra conclusão que temos vindo aqui a discutir ao longo dos meses ou mesmo anos, que é até que ponto é que nós continuaremos a querer todas estas funções do Estado. Porque eu estou de acordo que esta função do Estado, esta em particular, é fundamental e nós deveríamos mantê-la. Mas para mantermos isto e para termos as tais possibilidades de privatizarmos uma empresa e taparmos um buraco durante 4 ou 5 ou 6 anos que precisamos de fazer uma transição para um sistema misto qualquer, de capitalização, seja do que for, é preciso dinheiro. E nós não podemos, as fontes, os recursos financeiros que o Estado tem são altamente limitados. E por com isso, a dívida pública nos 130% do PIB, isso levanta eu acho que esta discussão das pensões, que é uma discussão antiga, que é uma discussão que reaparece cada vez que há eleições com mais força, mas que é uma discussão antiga da sustentabilidade, quer dizer, quando temos uma paridade, temos um problema iminente, isto é evidente. O Portugal está mais ou menos a meio da tabela dos países europeus, os pensionistas recebem cerca de 60% do valor que descontavam, do valor do seu salário. Luxemburgo 80%, mais alto, e depois temos países como a Irlanda 40%. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver é o que é que vem a seguir, é uma redução até aos 40%. Parece-me que necessariamente esse não é o caminho e parece-me que agora, mas não conseguimos pôr este debate em cima da mesa, que é claramente, nós todos quando olhamos para nós, isto não é questão de ser, isto nunca é uma conversa fácil, nunca é uma fácil, é dizer o que é que, dentro daquilo que não estaríamos dispostos a prescindir, dentro destes, porque nós não estamos dispostos a prescindir de uma série de regalias ou direitos que achamos que temos e que nos foram conferidos no passado, qual destes é que é o mal menor nós deixarmos cair? E esta discussão tem que ser uma discussão séria para que não tenhamos sempre um caminho descendente em todas estas vertentes: segurança, educação, pensões,
Portanto, todas estas questões que são a base da saúde, todas estas questões que são as bases do nosso Estado Social, há uma coisa que é certa. Com os problemas de natalidade, com os problemas de uma economia a crescer anemicamente, nós não temos possibilidade de sustentar estes pilares todos ao mesmo tempo. E é esta a discussão que tem que ser colocada neste parâmetro. Mas ainda antes de aprofundarmos essa vertente da reforma do sistema da segurança social e da sua sustentabilidade, a Ministra das Finanças, ainda a Troika estava em Portugal, a certa altura disse que era muito difícil reduzir a despesa pública porque as grandes rúbricas da despesa são as pensões e são os salários, e o Tribunal Constitucional não tem permitido uma redução dessas grandes despesas públicas. Parece-lhe que reduzir pensões em pagamento, de facto, será uma forma de reduzir a despesa pública que é considerada tão necessária? Não, eu não me parece isso e não concordo com essa leitura. Eu tenho sido, diria que, de uma forma muito constante e maioritária, altamente crítico do Tribunal Constitucional. Neste particular, o Tribunal Constitucional diz uma coisa um bocadinho diferente. O Tribunal Constitucional, de facto, veio chumbar uma série de medidas, mas veio sempre dizendo, em todos os acórdãos que foi preferindo, o seguinte, que não se trata de não ser possível baixar as pensões. O que se trata é que tem que haver uma reforma profunda, aplicada de uma forma igualitária a todos os setores da população, e não termos a convergência parece-me inevitável. Quando hoje nós falamos dos direitos dos funcionários públicos relativamente aos privados que estão a ser afetados, nós temos que nos lembrar, isto tem que ser dito vezes sem contas, que durante 35 anos foi exatamente o inverso. Durante 35 anos, os funcionários públicos tiveram muito mais regalias do que o setor privado, e nunca ninguém veio se insurgir contra esta falta de igualdade, que é uma coisa, que é um princípio que está constitucionalmente consagrado também. Portanto, havia essa violação. Como há outro princípio na Constituição que diz que o Estado só pode ter no seu orçamento as despesas que possa fazer face. E que temos, durante 39 anos, tivemos déficits constantes até o ano passado, déficits primários. Portanto, tudo isto não há um princípio constitucional mais forte do que outros, são princípios constitucionais. E por isso esta conversa tem que ser muito mais séria, muito mais profunda, e tem que ser muito mais transversal, porque senão nunca vamos sair destas medidas temporárias que é para atingir um número, e de facto aí estou totalmente de acordo com as críticas que se fazem ao Governo, que também o Governo não disse que o ia fazer, atenção, mas que é as críticas do corte cego, pura e simplesmente para atingir um déficit. Aquilo que de facto está inscrito no Pacto de Estabilidade, linkado com outra possibilidade que está criada, que é a flexibilidade no Pacto Orçamental, desde que sejam feitas reformas profundas, e para isso temos dois requisitos: o déficit estar abaixo de 3% e a reforma ser de tal maneira estrutural que a União Europeia venha dizer: sim, senhora, nós aqui estamos dispostos a que haja um maior buraco nas contas públicas, em detrimento daquilo que o António dizia, porque só vamos obter os resultados positivos destas medidas daqui a 4 ou 5 ou 6 anos. E por isso esta situação tem que ser entendida de uma forma com sentido de Estado, que ultimamente só se viu... Tem que ser inevitavelmente consensualizada com o Partido Socialista. Tem que ser consensualizada. E aquilo que eu vejo é que não existe parte a parte, é tudo feito de uma forma muito ligeira para o ataque político puro e simples. Isto é o futuro de todos nós, de todas as gerações, e naturalmente que aqueles que estão a trabalhar também não veem com bons olhos saberem que num regime de solidariedade já não é solidariedade, porque não vão ter alguém atrás de nós, abaixo de nós, a ter a mesma solidariedade do que nós. Se hoje perguntar genericamente às pessoas, e eu calmo já, o que é que acham sobre o sistema que está neste momento implementado, toda a gente diz: bom, eu tenho a clara sensação que todos contar para alguma coisa que não vou ter no futuro. Portanto... E fazemos agora um curto intervalo, voltamos já à discussão. Até já.